Todo mundo acha que conhece a Copa do Mundo, mas a verdade é que a história dos mundiais é muito mais intrigante do que te contaram. Basta a bola rolar para as diferenças aparecerem. Guerras políticas, dramas, traumas e aquela esperança cega de ser campeão. Teve de tudo, até gol de mão colocando na conta de Deus. E o curioso é que tudo isso aconteceu antes, durante e depois da bola rolar. Hoje, no Biografando a História, eu vou te mostrar como a Copa saiu de uma simples ideia esportiva e virou uma das maiores narrativas do século. Fica comigo até o fim, porque a última Copa da nossa linha do tempo tem um dos finais mais inacreditáveis de todos os tempos. Opa, eu sou Marcelo Melo e você está no Biografando a História. Antes da Copa existir, o futebol internacional já tinha os Jogos Olímpicos como a principal referência. Em 1914, a Federação Internacional de Futebol Associado, a FIFA, reconheceu o torneio olímpico como campeonato mundial. Ou seja, antes da Copa nascer, o mundo já estava tentando decidir quem era o melhor no futebol. Mas em 1928, Jules Rimet decidiu mudar tudo. Ele quis uma competição própria e daí nasceu a Copa do Mundo. A primeira edição foi em 1930 no Uruguai. O país era o atual campeão olímpico e também comemorava 100 anos de independência. Mas havia um problema. A viagem era longa e longe de tudo. Só chegava ao Uruguai de navio. Era atravessar o oceano de mala, cuia e muita paciência. Muita seleção europeia simplesmente não compareceu. No fim, só 13 países participaram. E o Uruguai venceu a Argentina na final, tornando-se o primeiro campeão do mundo. Em 1964, a Copa foi na Itália. E esse detalhe muda tudo, porque essa foi a primeira Copa em que as seleções precisaram passar por eliminatórias para chegar ao torneio. Não era mais só ser convidado e brotar. Agora havia disputa real por vaga. Dos 32 países inscritos, apenas 16 passaram para a próxima fase. Ou seja, a Copa ficou menor em número, mas maior em tensão. E havia um contexto político muito forte atrás disso. A Itália de Benito Mussolini queria usar o torneio como vitrine de prestígio internacional. E mesmo com toda esta atmosfera política, a FIFA acabou escolhendo a Itália como país sede. Dentro desse contexto, o Uruguai, atual campeão mundial e campeão olímpico, decidiu boicotar a edição da Copa na Itália. A ausência uruguaia tinha relação com o boicote das seleções europeias à Copa de 1930 no Uruguai, o que deixou a rivalidade mais acirrada. Dentro de campo, isso também pesava. A seleção italiana jogava em casa, com o estádio cheio, pressão do governo e expectativa da torcida. No fim, a Itália chegou à decisão e venceu a Tchecoslováquia por 2-1 na prorrogação, conquistando seu primeiro título mundial. Foi uma Copa de estreia em novo formato, de peso político e de um enorme impacto na história do torneio. 4 anos depois, em 1938, a Copa voltou à Europa, dessa vez na França. E o contexto já era totalmente diferente. A Europa vivia um clima de enorme tensão política, com o avanço do nazismo e a escalada das disputas que já anunciavam a guerra. Poucos meses antes da Copa, a Áustria foi anexada pela Alemanha nazista, no episódio conhecido como Anschluss.
Na prática, o país deixou de existir como Estado independente. E isso afetou diretamente o torneio, porque a seleção austríaca já não representava mais uma nação autônoma. O resultado foi uma Copa ainda mais marcada pela política e pela instabilidade internacional. Mesmo assim, o futebol brasileiro começou a chamar a atenção. O Brasil chegou forte à competição e mostrou um dos seus primeiros grandes momentos em Copas do Mundo. Leônidas da Silva foi o grande nome daquela campanha, encantando o torneio com técnica, criatividade e gols decisivos. Mas no fim, a Itália voltou a levantar a taça, conquistando o bicampeonato mundial. E depois disso, o mundo caminhou rapidamente para uma ruptura maior que estourou com a Segunda Guerra Mundial, interrompendo a sequência das Copas e congelando o futebol internacional por anos. A Copa só voltou em 1950, no Brasil, depois de 12 anos. E o retorno já nasceu com cara de evento histórico. O país investiu pesado, construiu o Maracanã e recebeu a decisão diante de um público de cerca de 200 mil pessoas, maior de todas as Copas. A campanha brasileira era tão dominante que o time chegou ao jogo final contra o Uruguai dependendo apenas de um empate para ser campeão. No papel, parecia simples, na prática, nem tanto. Era uma finalíssima carregada de expectativa e um clima de já ganhou. O Brasil abriu o placar com friaça e por alguns minutos o estádio inteiro viveu a sensação de que o título estava encaminhado. Mas o Uruguai reagiu, empatou com Schiaffino e virou com Guidia, calando o Maracanã e transformando a festa em velório verde e amarelo. Foi esse golpe que ficou conhecido como Maracanaço e entrou para a história como uma das maiores decepções do futebol brasileiro. A derrota foi tão marcante que ultrapassou o campo esportivo, virou trauma coletivo, símbolo de frustração e uma ferida aberta no peito da torcida brasileira. E se essa história já parece dramática, a próxima Copa levou a narrativa para outro nível, com um capítulo digno de Oscar em Hollywood. Em 1954, a Copa do Mundo foi disputada na Suíça e a final em Berna. E entrou para a história. Ficou conhecido como o Milagre de Berna. O nome não é exagero. A Alemanha Ocidental venceu a Hungria, que chegava como grande favorita e vinha de uma fase impressionante no torneio. Na decisão, os húngaros abriram vantagem cedo, mas os alemães reagiram com força e empataram, e viraram o jogo para 3-2 no estádio Wankdorf. Foi a primeira vez que a Alemanha Ocidental conquistou um título mundial e a vitória teve um peso que foi muito além do futebol. Para a Alemanha do pós-guerra, aquele resultado virou símbolo de reconstrução, orgulho e redenção nacional. Por isso, a partida não ficou marcada apenas como uma final vencida contra um favorito. Ela virou um dos momentos mais emblemáticos da história da Copa e chegou até o cinema com o filme Dans van der von Bern. O Milagre de Berna não foi só um título. Foi o momento em que a Alemanha Ocidental transformou zebra em símbolo de renascimento nacional e a sensação de ser campeão. Chegamos na Suécia, o ano era 1958. O mundo assistiu ao nascimento de uma lenda chamada Pelé. Nascido em Três Corações, Minas Gerais, em uma família humilde, Edson Arantes do Nascimento mudou o jeito de se jogar futebol. Com apenas 17 anos, o menino, que mais tarde se tornaria rei,
ajudou o Brasil a vencer a Suécia por 5-2 e conquistar a primeira Copa do Mundo da história do Brasil. Aquela noite não foi só uma vitória, foi o início de uma nova era, o instante em que o futebol brasileiro deixou de ser apenas talento e passou a ser reverenciado como arte e talento. Mas a história de Pelé ainda guardava um contraste impressionante. No auge da fama, ele foi convocado para o serviço militar obrigatório e serviu como soldado Nascimento no 6º Grupo de Artilharia de Costa Motorizado, em Praia Grande, São Paulo. Mesmo longe dos gramados e dos estádios, continuou jogando futebol e ainda conquistou o Campeonato Sul-Americano Militar pela seleção das Forças Armadas. Em 1962, no Chile, o Brasil voltou ao topo do mundo e conquistou o bicampeonato. Mas desta vez, a história ganhou outro protagonista. Pelé se machucou cedo no torneio e saiu de cena antes do fim da campanha. Foi então que Garrincha assumiu o peso da seleção nos ombros e transformou o Mundial no torneio da sua vida. Com dribles geniais, força decisiva e uma presença que incendiava o time, ele conduziu o Brasil até a final. Na decisão contra a Tchecoslováquia, o Brasil saiu atrás no placar, mas reagiu com autoridade. Amarildo, substituto de Pelé, empatou ainda no primeiro tempo e depois Zito e Vavá selaram a vitória brasileira por 3-1, garantindo o bicampeonato mundial. Mais do que um título, aquele torneio consolidou o Brasil como uma potência do futebol internacional e deixou marcado na história a imagem de Garrincha como o anjo das pernas tortas. Em 1966, a Inglaterra recebeu a Copa do Mundo e o torneio ficou marcado por tensão e violência e por uma das maiores controvérsias da história do futebol. Mas nenhuma imagem daquela final é mais lembrada do que um gol fantasma. Isso, um gol fantasma. O lance dividiu o mundo e nunca saiu da memória de Wembley. Guelph Hurst soltou a bomba dentro da área, a bola explodiu no travessão, quicou perto da linha e o estádio inteiro mergulhou em segundos de agonia. Os alemães protestaram imediatamente, mas o árbitro Gottfried Dienst validou o gol após consultar o auxiliar Tofik Baramov. A Inglaterra passou à frente do placar por 3-2. Só que a polêmica não morreu ali. Até hoje, análises e estudos divergem sobre aquele instante congelado no tempo. Mas a versão mais aceita por muitas revisões posteriores é de que a bola não cruzou totalmente a linha. Mesmo assim, o gol foi confirmado e abriu caminho para o 4-2. Que deu à Inglaterra seu primeiro e único título mundial. Dentro de campo, a pressão era enorme. A Inglaterra jogava em casa com o peso de ser anfitriã e a missão de transformar o apoio de Wembley em título mundial. Mas aquela Copa também teve outro nome gravado para a eternidade: Eusébio. Portugal chegou pela primeira vez à fase final de um Mundial e fez uma campanha impressionante, com Eusébio marcando 9 gols e terminando como artilheiro da Copa de 66. Na disputa pelo terceiro lugar, Portugal ainda confirmou sua força e fechou o torneio entre as grandes seleções do mundo. Em 1970, no México, o futebol viu nascer uma das maiores seleções de todos os tempos. Não era apenas um time, era uma constelação. Pelé, Jairzinho, Tostão, Rivelino, Gerson, Carlos Alberto, uma equipe tão forte, tão completa, que até hoje aparece no topo das listas internacionais como o maior time de todos os tempos. Na final contra a Itália, o Brasil não jogou.
o Brasil desfilou. Fez 4-1 com autoridade, com talento e com a sensação de que tudo já estava decidido muito antes do apito final. Ali, o mundo assistiu ao nascimento de uma geração que não apenas jogou, foi forjada para ocupar o panteão dos deuses do futebol. No comando, Zagallo. E Zagallo virou lenda como jogador e como treinador. Poucos nomes carregaram tanto peso na história da seleção brasileira quanto o de Zagallo. Em 1974, a Copa do Mundo foi disputada na Alemanha Ocidental. Nessa edição, os donos da casa avançaram até a final. E do outro lado estava a seleção da Holanda, apelidada de Laranja Mecânica. O nome vinha da laranja da Casa de Orange-Nassau, dinastia ligada à família real holandesa. Em homenagem à família real, a Federação de Futebol Holandesa adotou o laranja como a cor oficial do manto da seleção holandesa. E o Mecânica? O Mecânica não era exagero. Aquele time parecia funcionar como uma máquina. Movimentação sincronizada, troca constante de posição e uma organização tática acima da média. A Laranja Mecânica encantou o mundo com um futebol de movimento dinâmico que parecia ter vindo do futuro. Aquela Holanda não jogava apenas para vencer, jogava para impressionar. E impressionou tanto que chegou à final como uma das seleções mais mágicas de todos os tempos. Mas na decisão, toda a beleza esbarrou na frieza alemã, na disciplina tática e na força de uma equipe muito bem liderada por nomes como Franz Beckenbauer e Gerhard Müller. Logo no início, a Holanda abriu o placar, sem que a Alemanha tivesse tocado na bola. Mas os anfitriões reagiram rápido, empataram de pênalti e viraram ainda no primeiro tempo. Depois disso, a final virou um teste para cardíaco, com a Holanda pressionando, buscando espaço, mas sem conseguir transformar domínio em gol. No fim, a Alemanha Ocidental venceu por 2-1 e levantou o troféu diante da própria torcida. Foi o segundo título mundial dos alemães e uma confirmação de que, naquele torneio, o futebol bonito da Holanda encantou o mundo, mas foi o pragmatismo alemão que ficou com a taça. Em 1978, a Argentina levantou sua primeira Copa do Mundo diante da própria torcida. Mas aquilo que deveria ser só celebração e festa esteve envolto em um cenário ligado à ditadura militar e a um clima político sensível. Dentro de campo, a seleção de César Luiz Menotti teve momentos de bom futebol, mas a campanha argentina não foi unanimidade em termos de desempenho. A virada da campanha aconteceu no jogo contra o Peru, quando a Celeste Argentina precisava de uma goleada e venceu. Venceu por 6-0. Foi um resultado que até hoje desperta suspeitas. A presença de autoridades ligadas ao regime estiveram presentes no estádio e corre na boca miúda que houve visita de autoridades argentinas no vestiário da seleção do Peru. Mas o que ficou para os anais da história é que a Argentina chegou à final e no jogo final contra a Holanda, a Argentina venceu por 3-1 e fez a festa no Monumental de Nunes. Mas para muita gente, o título veio com uma pergunta incômoda que atravessou o tempo. Até quanto a taça foi só futebol e até que ponto teve interferência política? Em 1982, na Espanha, o Brasil não jogou futebol. A seleção canarinho deu aula. Era uma seleção que parecia transformar cada ataque em espetáculo. Com Zico, Sócrates, Falcão, Éder. É uma geração que muitos ainda consideram uma das mais talentosas da história. A equipe de Tele Santana chegou cercada por admiração por unir técnica, criatividade e coragem ofensiva. Mas havia um problema. Às vezes, jogar bonito não basta.
e o Mundial não perdoa. Na segunda fase, o Brasil venceu a Argentina por 3-1 e parecia no caminho das semifinais. Só que no jogo decisivo contra a Itália, apareceu Paulo Rossi. E apareceu no pior momento possível. Rossi marcou 3 vezes na vitória italiana por 3-2, virando o nome que derrubaria o sonho brasileiro. Aquele resultado foi devastador, porque o Brasil era visto como favorito ao título e a eliminação no estádio Sarriá ficou marcada como uma das maiores dores da história da seleção. Justamente porque o time era amado não só pelos resultados, mas pela forma mágica como jogava. Após a vitória sobre o Brasil, a Itália cresceu no torneio e venceu a final contra a Alemanha Ocidental por 3-1, conquistando o tricampeonato. E assim, numa Copa em que o Brasil parecia destinado à glória, a noite virou tragédia esportiva e Paulo Rossi entrou para sempre na memória como o carrasco brasileiro. Em 1986, no México, Maradona dominou a Copa como poucos jogadores já dominaram um torneio inteiro. Ele não foi apenas o grande nome da Argentina, foi o centro emocional, técnico e simbólico daquela campanha. Tudo explodiu nas quartas de final contra a Inglaterra, em um jogo que virou o capítulo definitivo da história do futebol. Ali surgiram 2 lances que resumem a dualidade do gênio Maradona. A mão de Deus, gol irregular validado pela arbitragem e o gol do século, uma jogada individual em que ele driblou vários adversários antes de marcar. No primeiro lance, Maradona usou a mão para superar Peter Shilton e abriu o placar. O próprio Maradona depois descreveu o gol dizendo que foi um pouco com a cabeça e um pouco com a mão de Deus. Frase que ajudou a eternizar o episódio La Mano de Deus. O árbitro não viu a infração e o gol mudou o rumo do Mundial. Poucos minutos depois veio o lance oposto, pura arte. Maradona recebeu no meio-campo e conduziu a bola por cerca de 68 metros, driblando 5 ingleses até finalizar para um dos gols mais celebrados da história das Copas. Foi o momento em que ele deixou de ser apenas genial e passou a aparecer irrepreensível. A partida tinha peso extra porque a Argentina e a Inglaterra ainda carregavam a tensão das Malvinas, o que deu ao duelo uma carga política e emocional muito maior do que um simples jogo de futebol. Por isso, quando Maradona brilhou daquela forma, o impacto foi gigantesco, dentro e fora de campo. A Argentina venceu a Inglaterra por 2-1, depois superou a Bélgica nas semifinais e derrubou a Alemanha Ocidental por 3-2 na final, conquistando seu segundo título mundial. E assim, entre magia e controvérsia, Maradona transformou 1986 em sinônimo de futebol total e de lenda. Chegamos a 1990, na Itália. A Alemanha Ocidental voltou a vencer a Argentina e conquistou o 3º título mundial. Mas aquela Copa de 90 não foi lembrada pelo brilho, e sim pelo peso, pela tensão e por um futebol físico e pragmático. Era a revanche da final de 1986. Só que dessa vez, a Argentina chegou mais desgastada, com uma campanha marcada por limitações ofensivas, ausências e dependências de momentos isolados de Maradona. Do outro lado, a Alemanha Ocidental apareceu como retrato da regularidade, organizada e sólida. Uma equipe que sabia sobreviver aos jogos mais duros. A Copa de 1990 ficou conhecida justamente por isso. Menos espetáculo, mais combate. Foi um mundial de menor média de gols até então, com partidas travadas, marcação intensa e muito espaço para o nervosismo.
A final em Roma refletiu esse clima do começo. O jogo foi amarrado, com poucas chances claras e muita disputa física. Quando a prorrogação parecia iminente, a Alemanha conseguiu um pênalti aos 85 minutos e Andreas Brehmer converteu para fazer 1-0. A Argentina reclamou muito da marcação e o lance foi muito contestado. No apito final, a Alemanha Ocidental ergueu sua terceira Copa do Mundo e a sensação que ficou foi essa. Não foi a final da arte, foi a final da resistência e da força. Uma Copa mais travada, mais dura, mais fria. E vencida por quem soube suportar melhor a pressão. Em 1994, nos Estados Unidos, o Brasil voltou ao topo depois de 24 anos sem conquistar a Copa do Mundo. Não foi uma final de brilho, foi um jogo para testar os nervos. Como se cada volta do ponteiro dos segundos não fosse nunca acabar. Do outro lado estava a Itália, uma equipe experiente, competitiva e extremamente organizada. O jogo no Rose Bowl terminou 0-0 após a prorrogação. E a decisão foi para os pênaltis, com 94.140 pessoas assistindo ao capítulo final do torneio. O Brasil chegou a essa final com uma seleção marcada pelo equilíbrio entre talento e disciplina. Tinha Romário, decisivo durante toda a campanha, Bebeto, inteligência e mobilidade, Cafu, intensidade e força pelo lado direito. Era um time menos romântico do que as outras gerações, mas muito mais eficiente no que importava, chegar ao gol. Na decisão por pênaltis, a atenção virou protagonista. O Brasil converteu com Romário, Branco e Dunga, enquanto a Itália desperdiçou cobranças de Franco Baresi, Daniele Massaro e Roberto Baggio. E foi justamente o chute de Baggio por cima do gol que selou o tetra brasileiro. Brasil campeão, o alívio dos rostos, a taça na mão e a sensação de que aquela geração tinha cumprido a missão. Foi o título de uma seleção que soube suportar a pressão e transformar frieza em conquista. Em 1998, na França, o país sede conquistou sua primeira Copa do Mundo em casa. Mas aquela final contra o Brasil não foi marcada apenas pelo domínio francês. Ela também carregou o peso de um episódio que abalou toda a seleção brasileira. Antes mesmo da bola rolar, Ronaldo, nosso maior craque, sofreu uma convulsão. Os relatos dos bastidores dizem que Ronaldo passou mal na concentração na madrugada da véspera da final. Ele precisou ser levado ao hospital para exames. Edmundo afirmou que viu Ronaldo convulsionando no quarto. Ele descreveu o susto que sentiu naquele momento e o impacto que aquele episódio teve sobre a delegação. Segundo as reportagens, a comissão técnica brasileira chegou a decidir que ele não jogaria, mas Ronaldo acabou liberado pelos médicos e foi para o estádio. Inicialmente, a equipe estava sem entender a gravidade da situação. Esse contexto ajuda a entender por que o Brasil entrou em campo com uma atmosfera estranha, quase apática. Ronaldo era o principal jogador da equipe e a dúvida sobre sua condição física e emocional contaminou o ambiente da seleção. Mas a França não tinha nada a ver com isso. Dentro de campo, a França aproveitou o cenário e construiu uma vitória histórica, por 3-0. Zidane marcou 2 vezes de cabeça e Emmanuel Petit fechou o placar. Depois da partida, o próprio Ronaldo diria que foi uma questão de coragem e que, naquele momento, acreditava que sua saúde não corria risco. Mas foi um golpe duro para o Brasil. E a presença de Ronaldo, claramente fora de sua condição, acabou se tornando parte inseparável da memória daquela derrota. Em 2002, a Copa do Mundo foi para o outro lado do planeta.
Pela primeira vez, o torneio foi disputado na Ásia, com Coreia do Sul e Japão como países sede. Foi uma edição que ampliou o mapa da competição e abriu um novo capítulo para o futebol mundial, com 32 seleções e uma final jogada em Yokohama, no Japão. O Brasil chegou forte, mas não apenas forte, chegou cercado de expectativa. Depois de uma campanha sólida em 1998, a equipe canarinho reunia um trio de ataque formado por Ronaldo, Rivaldo e Ronaldinho Gaúcho. Esses três tinham condições de decidir qualquer jogo a qualquer momento. A seleção comandada por Luiz Felipe Scolari encontrou equilíbrio entre talento e disciplina e foi crescendo ao longo do torneio até chegar à decisão com autoridade. Na final, contra a Alemanha, em Yokohama, o Brasil venceu por 2-0. Ronaldo marcou os 2 gols, o primeiro após aproveitar o rebote de uma finalização de Rivaldo e o segundo já no segundo tempo, definindo o jogo com frieza e precisão. Foi a consagração de um atacante que vinha de uma lesão grave e de desconfiança, mas que terminou a Copa como protagonista absoluto. Aquele título selou o penta brasileiro, o 5º título mundial da seleção. Mais do que uma conquista, 2002 consolidou uma geração que soube unir talento, experiência e superação e devolveu ao Brasil o topo do futebol mundial. Em 2006, na Alemanha, a Itália levou o tetra depois de uma campanha marcada por solidez, resistência e enorme controle emocional. A final contra a França ficou para sempre na memória, porque reuniu 2 gigantes do futebol mundial, em uma partida travada, tensa e cheia de peso histórico. A França abriu o placar cedo com Zidane, cobrando pênalti aos 7 minutos. Mas a Itália reagiu logo depois, aos 19, com Materazzi, deixando o jogo em 1-1, ainda no primeiro tempo. Depois disso, a decisão virou um duelo de nervos. Ninguém conseguia impor vantagem definitiva e o empate resistiu até o final do tempo normal e da prorrogação. Foi na prorrogação que surgiu o lance que entrou de vez para a história da Copa, a discussão entre Zidane e Materazzi, seguida de cabeçada de Zidane no peito do zagueiro italiano. Silêncio absoluto no estádio. O árbitro não viu o choque diretamente, mas o assistente flagrou o ocorrido e Zidane acabou expulso do que foi seu último ato como jogador profissional em Copas. A imagem teve um impacto enorme, porque Zidane era o grande nome da França naquela final. O jogador que havia colocado sua seleção na frente e que em poucos segundos passou de protagonista à exclusão. Nos pênaltis, a Itália foi perfeita, converteu 5 cobranças em 5 e venceu por 5-3. Grosso fez a cobrança definitiva e Cannavaro ergueu a taça, encerrando uma campanha que também havia passado por momentos dramáticos, como a vitória apertada sobre a Austrália e o triunfo sobre a Alemanha na semifinal. Foi um título que consolidou a Itália como tetracampeã. Em 2010, a Copa do Mundo foi disputada na África do Sul, tornando-se a primeira edição sediada no continente africano. Foi um torneio que carregou simbolismo histórico desde o começo, porque não era apenas uma Copa, era a estreia da África como anfitriã do maior evento de futebol do mundo. A final colocou frente a frente Espanha e Holanda, em um jogo muito mais tenso do que plástico. Durante o tempo normal, as duas seleções se neutralizaram com muita marcação, poucas brechas e uma decisão que parecia caminhar para os pênaltis. Foi então que na prorrogação surgiu o lance que definiu a história. André Iniesta marcou aos 116 minutos, faltando 4 minutos para o fim do jogo. O gol veio depois de uma construção paciente e decretou a vitória por 1-0,
e foi o primeiro título mundial da Espanha. Iniesta, que já era um dos nomes mais refinados daquela geração, tornou-se o autor do gol mais importante da história da seleção espanhola. A conquista encerrou uma campanha que representou o auge de um ciclo técnico baseado em posse de bola e controle de jogo, com precisão coletiva. Em 2014, no Brasil, a Copa ganhou uma das edições mais dolorosas para o país anfitrião, o 7-1 para a Alemanha no Mineirão, em Belo Horizonte, na semifinal. Tudo isso diante da própria torcida. Não foi só uma derrota, foi um colapso em casa, com a promessa do Hexa desmoronando. Em poucos minutos, a seleção brasileira estava sendo nocauteada em campo com requinte de crueldade. Literalmente, foi um jogo sem fim para a torcida brasileira. O golpe começou cedo e foi brutal. A Alemanha marcou 5 gols ainda no primeiro tempo, com 4 deles em menos de 6 minutos. E o intervalo chegou com o jogo praticamente decidido em 5-0 para a Alemanha. O Brasil, irreconhecível, não conseguiu reagir à intensidade alemã e viu a partida escapar de forma irreversível. No segundo tempo, o jogo ganhou contornos de tragédia. Schürrle ampliou 2 vezes e o placar chegou a 7-0, antes do gol de honra de Oscar no fim do tempo, selando o inacreditável 7-1. Era o tipo de resultado que parecia impossível de acontecer em uma semifinal de Copa do Mundo, ainda mais com o país anfitrião, mas aconteceu. A dimensão simbólica do choque veio também porque teria a chance do Brasil apagar o fantasma de 1950, mas acabou criando um fantasma ainda maior e mais cruel. Por isso, a derrota foi tratada por muitos veículos como o maior vexame da história do futebol brasileiro em Copas. Depois, a Alemanha confirmou o roteiro da campanha e venceu a Argentina por 1-0 na final no Maracanã, conquistando o título mundial de 2014. Isso tornou o 7-1 ainda mais devastador na memória. Não foi uma eliminação qualquer, mas a noite em que o futuro campeão mundial passou por cima do Brasil dentro da própria casa. Em 1918, na Rússia, a França voltou ao topo do mundo, conquistando seu segundo título mundial, desta vez contra a Croácia. A final terminou 4-2 a favor da França. Foi uma campanha marcada por juventude, organização e eficiência, com Didier Deschamps entrando para um grupo raríssimo de vencedores da Copa como jogador e treinador. Mbappé brilhou porque simbolizou a explosão de uma nova geração francesa, rápida e decisiva. Na final, Mbappé marcou o 4º gol da França aos 65 minutos e tornou-se um dos jogadores mais jovens da história a marcar em uma final de Copa do Mundo, reforçando o tamanho do seu impacto naquele torneio. A Croácia foi a grande surpresa da Copa, porque chegou à sua primeira final de Copa do Mundo, algo inédito para o país. A equipe croata fez um caminho admirável, sustentado por competitividade, organização e muita resistência física e mental, o que ampliou ainda mais o valor da campanha. Mas não deu. A final foi decidida em tempo regulamentar, sem prorrogação, e a França foi mais eficiente nos momentos decisivos. A Croácia ainda buscou o jogo e marcou 2 vezes, com Perisic e Mandzukic, mas não conseguiu conter o poder ofensivo francês nem reverter a desvantagem construída ao longo da partida. O jogo teve também um peso simbólico.
marcou o retorno da França ao título 20 anos depois de 1998, reforçando a sensação de renovação de uma potência que voltou a dominar o futebol mundial. No fim, ficou a imagem de uma França madura e letal, e de uma Croácia histórica que encantou o mundo mesmo sem levantar a taça. Em 2022, no Catar, aconteceu uma das maiores finais da história de Copa do Mundo. Argentina e França, Messi e Mbappé. Dois roteiros diferentes se enfrentando no mesmo palco. Foi um jogo que parecia não ter fim. A Argentina começou impondo controle e precisão. Messi abriu o placar de pênalti aos 23 minutos e Di Maria ampliou aos 36, em uma primeira metade de domínio da Argentina. A França, durante boa parte da partida, ficou apagada, sem conseguir entrar no ritmo da decisão. Mas então veio a explosão chamada Mbappé. Em apenas 97 segundos, ele marcou duas vezes. Um pênalti aos 80 minutos e um outro aos 81, e devolveu a França para uma final que parecia perdida. Foi o instante em que a partida deixou de ser apenas uma final e virou um clássico para ser lembrado por gerações. Na prorrogação, quando o corpo já pesava e o drama parecia no limite, Messi marcou novamente aos 108 minutos, recolocando a Argentina na frente. Só que Mbappé ainda tinha mais uma carta na manga. Ele converteu outro pênalti aos 118 minutos e completou um hat-trick, algo raríssimo em finais de Copa. O 3-3 levou tudo para os pênaltis e ali a Argentina foi mais fria. A vitória por 4-2 nos pênaltis confirmou o tricampeonato argentino e encerrou uma espera que vinha desde 1986. O peso simbólico foi enorme, porque Messi finalmente levantou a taça, coroando uma carreira feita de brilho e comparação constante. A imagem dele, erguendo o troféu em Doha, virou a síntese de uma carreira. Do outro lado, a França também saiu maior, apesar da derrota. Mbappé se consolida como protagonista com pouco mais de 20 anos. Por isso, essa final é lembrada não só pelo placar, mas pela sensação de que dois jogadores históricos dividiram a mesma noite e entregaram ao mundo um jogo absolutamente inesquecível. Galera, ao longo da história, a Copa do Mundo já teve 22 edições e agora vivemos a 23ª. Uma edição histórica. Pela primeira vez, o torneio é sediado por 3 países: Canadá, Estados Unidos e México. E também, pela primeira vez, o mundo vai ver 48 seleções disputando a taça. Antes, eram 32 seleções. Em todo esse tempo, apenas 8 países subiram ao topo do mundo. E o Brasil segue isolado na liderança, o único pentacampeão. O único país presente em todas as Copas da história. Agora está começando mais uma. E como sempre, a expectativa renasce junto com a esperança. Porque, apesar de tudo, nós somos brasileiros e não desistimos nunca. Até quando o caminho parece difícil. Pois o futebol está cheio de roteiros inesperados. E se você gosta de biografias e histórias contadas assim, já se inscreve no Biografando a História e deixa o like, porque aqui sempre tem contexto, virada e história de boa qualidade. E agora eu quero saber de você, quem vai ganhar a Copa de 2026? Deixe seu palpite nos comentários, porque seu palpite pode entrar para a história. E quando a próxima Copa chegar, você pode voltar aqui no canal para ver se acertou. E para você, qual foi a Copa mais marcante de todos os tempos?
Deixe a sua resposta nos comentários. Se você curtiu essa linha do tempo, fica ligado no canal, porque estamos apenas começando e ainda tem muita história para ser contada. Forte abraço, fui!